e também vai enviar no e-mail registrado no momento da inscrição. E em breve a gente vai ter nosso site também, a gravação junto com as apresentações que a gente vai passar hoje aqui. Bom, se durante a sessão tiver eventualmente alguma pergunta, vocês podem fazer essas perguntas nessa caixa do bate-papo barra perguntas, que elas vão ser selecionadas e depois a gente vai ter uma sessão no final só para responder essas perguntas e fazer um debate mais aberto, uma discussão mais aberta. Primeiramente, que também queria agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui que aceitaram esse convite para participar dessa sessão. Começando pelo Igor Albuquerque, que é do ICLEI, da América do Sul. A Rebeca Borges, do Helpdesk para o Pacto Global de Prefeitos da América Latina e do Caribe. E o subsecretário de Urbanismo e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Niterói, o senhor Rogério Gama. Muito obrigado pela disponibilidade, sejam todos muito bem-vindos. E então vou começar fazendo uma recapitulação do que te foi apresentado na semana passada, no último webinário, né? Desculpa. No primeiro webinário em português, então, a gente apresentou um pouco da estrutura e da governança do Pacto Global de Prefeitos. A gente veio um pouco mais, conhecer um pouco os detalhes sobre o pacto na América Latina e no Caribe. E também apresentou o serviço de apoio que é oferecido às cidades pelo Helpdesk. E então nessa sessão a ideia é se aproximar um pouco mais da realidade das cidades, né? E conhecer mais sobre as etapas necessárias do que uma cidade precisa para ela estar 100% em conformidade com o pacto. Então a pergunta que vai guiar durante essa sessão toda, a principal pergunta dela, é o que acontece a partir do momento que uma cidade assina um compromisso com o pacto. Então, já vou adiantar alguns pontos, né? Que essa cidade vai ter que elaborar um inventário de gases de efeito estufa, fazer uma análise de risco e vulnerabilidade, e com base nesses dois documentos, e também na realidade municipal refletida, elaborar um plano de ação climática. E para criar esse plano de ação climática, essa cidade deve definir uma meta de redução de gases de efeito estufa e também criar planos de adaptação e mitigação à mudança climática. E também a cidade deve demonstrar como que ela alcançará essa meta e aumentará a sua resiliência às mudanças climáticas, né? E lembrando também que enquanto a cidade avança nessas etapas, também é necessário reportar o pacto, informar o pacto global sobre seus avanços por meio das plataformas de reporte. Então, bom, de toda forma ainda tem muitas dúvidas em relação a todo esse processo. Então, para combater as alterações climáticas e avançar para um futuro com baixas emissões e resiliência climática, é essencial saber qual caminho a gente deve seguir, né? Então, o objetivo nosso nessa sessão de hoje é ajudar nessa tarefa e esclarecer esse caminho, né? Então, dito isso, né, feita essa breve introdução, gostaria de chamar o nosso primeiro apresentador, o Igor Albuquerque, que ele vai falar um pouco mais dos inventários, da análise e dos planos de ação climática. Igor, por favor. Sim, obrigado, Fábio. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer também o convite do Pacto para fazer essa apresentação. Eu vou, enfim, não vou entrar em muitos detalhes sobre as etapas necessárias, apenas apresentar algumas das iniciativas e das metodologias com as quais o ICLEI tem trabalhado para oferecer esses apoios às cidades, nossas redes, que já estão comprometidas com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Eu gostaria de ressaltar aqui a metodologia Green Climate Cities, que é a metodologia com a qual o ICLEI vem trabalhando desde 2012 e que está muito em sinergia com as demandas do Pacto. A ideia dessa metodologia ela é muito mais de criar um processo que tenha uma cadência lógica e que a cidade também consiga não apenas entregar esses produtos técnicos, né, que sirvam como diagnóstico para embasamento de políticas públicas, mas também ter uma estratégia muito mais ampla que traga também um compromisso político, técnico e engajamento com diversos stakeholders no governo local. Basicamente, essa metodologia ela é dividida em 3 etapas, né, como analisar, agir e acelerar, sendo que a parte de analisar é justamente o que a gente consegue ter em boa parte do pacto, né, que
O primeiro passo seria um comprometimento e uma mobilização pública, né? E nós aqui no ICLEI utilizamos já o comprometimento ou adesão ao pacto como este comprometimento, fazendo uma pesquisa e avaliação que seria um diagnóstico da cidade que possa embasar a estruturação de uma possível estratégia, e depois a definição da linha de base, que seria elaborar os inventários e análise de vulnerabilidade. E aí, já no começo da fase 2, entrariam os planos de ações, com as metas, os planos de adaptação e mitigação, para que a cidade depois possa percorrer o restante da metodologia, né, com bolsas de financiamentos, alavancando outras parcerias e também estabelecendo uma comunicação mais direta com a sociedade e inspirando outros governos locais. Então, essa é a metodologia com a qual nós temos aplicado nossos projetos nas diversas cidades da América do Sul e também em outras partes do globo, por meio do projeto Urban Labs e outras iniciativas da Rede Clay, e que tem demonstrado ser um processo muito factível para todos os tipos de governo, sejam eles cidades muito pequenas ou grandes metrópoles, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, que também tem utilizado essa base processual para que a gente possa ter uma estratégia climática participativa e também bem abrangente. Eu gostaria também de ressaltar aqui um pouco sobre a metodologia GPC. A metodologia GPC ela foi utilizada como um instrumento de harmonização de um processo de inventários. Então, até 2012, cada cidade fazia o inventário utilizando uma metodologias distintas. Algumas recorriam ao IPCC 2006, outras ao GHG Protocol, outras a uma metodologia que o ICLEI havia disponibilizado, a metodologia IEAP, e isso não conseguia ter uma base comparativa dos resultados dos inventários, né? Então, a forma como várias redes de cidades encontraram para que se tivesse uma consistência metodológica seria criando uma adaptação, uma harmonização de diversas metodologias, e daí foi criada a metodologia GPC. Então, juntamente com o WRI e o C40, o ICLEI, entre 2011 e 2012, testaram uma proposta metodológica com diversas cidades. Aqui no Brasil foram 3 cidades selecionadas que já tinham inventário à época: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Goiânia. E depois, durante 2013 e 2014, várias cidades participaram da fase de teste, né? E boa parte das cidades eram pertencentes ao projeto Urban Labs. Nós testamos a primeira versão da metodologia GPC, que teve o lançamento em 2014 durante a COP20 em Lima. Então, a metodologia ela é importante porque ela realmente traduz contexto de diversas cidades, seja ela também uma pequena cidade ou uma grande cidade, ela vai conseguir abranger todos os setores. Então, aqui tem um gráfico, né, de como é estabelecida a metodologia GPC, como deve ser reportado. Então, nós dividimos em 3 escopos, né, sendo o escopo 1 as emissões que ocorrem dentro do território da cidade. Então, são aquelas emissões que estão acontecendo dentro da jurisdição definida dentro do inventário, que aí variam desde atividades de agricultura ou de mudanças do solo, a disposição, o tratamento de resíduos sólidos que estejam localizados dentro do município, o consumo de combustível fóssil para geração de energia, principalmente de geradores, ou gás de cozinha também, que acontecem dentro do município, processos industriais e o consumo de combustível. Então, todas as emissões, elas são definidas dentro da metodologia GPC como emissões de escopo 1, e as emissões de escopo 2, aquelas relacionadas ao consumo de eletricidade que advém a partir da rede elétrica integrada. As emissões de escopo 3 são aquelas que têm uma conexão direta com o território, mas elas ocorrem fora desse território. Por exemplo,
o lixo gerado dentro de um município, mas que é enviado para um aterro fora do município. Então, fica uma outra cidade. Por que é importante também ter a mensuração desse escopo 3? Porque é um compromisso com a responsabilidade daquelas emissões geradas, né, mas que não necessariamente ocorrem dentro do território. Então, tão importante quanto o escopo 1 e 2, é importante também ter um rastreamento das emissões mais significativas do escopo 3. Para a definição de um bom inventário, é importante que esse inventário tenha muito clara a fronteira, né, das atividades, das emissões. Então, se ele está sendo feito no âmbito municipal, então se é só naquela cidade que o inventário está sendo preparado, ou se é um consórcio com diversos municípios, ou se é apenas um distrito da cidade, uma comunidade. Então, isso daí é imprescindível para que o inventário tenha a abrangência e a consistência necessária. Um outro ponto fundamental é identificar as atividades e fontes de emissão da cidade, então tudo aquilo que realmente geram essas emissões, seja no setor de energia, transporte, resíduos, processos industriais, agricultura e mudança do solo. Categorizar essas emissões, né, por escopos, né, então ter uma clareza o que é emissões do escopo 1, emissões do escopo 2, emissões do escopo 3, e ter a consistência metodológica para fazer os cálculos de emissões seguindo as diretrizes que estão propostas na metodologia PC, que são baseadas nas propostas metodológicas do IPCC 2016 e também, em alguns casos, tem um recorte que seja aplicado, por exemplo, padrões ISO ou padrões do GHG Protocol ou de outras metodologias que possam atender. Então, todas essas instruções, elas estão dispostas na própria metodologia GPC. Então, hoje já se tem uma série de materiais que tem essa explicação de uma forma mais palatável, mas que também traz esse detalhamento. E também aqui eu deixo o convite para aquelas cidades que ainda não estão acompanhando, que o ICLEI, no momento, tem oferecido uma capacitação em inventários, explicando com mais detalhes todas as etapas. Então, deixo aqui o convite também para que vocês, caso precisem, entrem em contato com a nossa equipe que trabalha junto com o Pacto Global de Prefeitos para oferecer esse detalhamento. Em relação à análise de vulnerabilidade, já é um pouco mais complexo, né? Ainda nós não temos uma harmonização metodológica global, como a metodologia GPC, porque se trata de um aspecto muito específico, muito particular de cada município. Então, o que a gente percebe que tem sido feito é que muitas cidades recorrem a uma análise de vulnerabilidades mais qualitativa, então com base na percepção dos gestores e da própria população sobre eventos extremos que estão acontecendo ou se agravando dentro do território, ou outras cidades já recorrem a metodologias mais sofisticadas, como o índice de vulnerabilidade, ou até mesmo uma análise de vulnerabilidade focada em cenários futuros, né, com base em estatísticas e modelagem também já previstas nos relatórios do IPCC. Então, aqui eu trago o caso de Recife, mas para ilustrar como um índice de vulnerabilidade pode apoiar a cidade a fazer um plano de ação ou de adaptação focados em modelagens, né, em cenários de agravamento de riscos já percebidos, né, pela população e os órgãos públicos competentes, e que assim a cidade possa ter um pouco mais de certeza sobre a incidência de alguns riscos climáticos que possam incidir dentro desse território. Este é um projeto que a gente utiliza também como base o IPCC. Então, para que a gente consiga definir o risco, a gente coloca, né, então, essa vulnerabilidade que a cidade já apresenta,
baseada também na exposição que a cidade tem. Então, por exemplo, se tem uma infraestrutura precária, se tem uma população muito vulnerável, e também nas ameaças, né, que são as ameaças a eventos naturais ou fisicamente que possam decorrer do avanço das mudanças climáticas. Então, com base nesses três aspectos, nós temos o risco, para que a gente consiga realmente endereçá-lo a partir da análise de vulnerabilidade. No caso aqui de Recife, este é um projeto que nós, o ICLEI, juntamente com o Waycarbon e a South Pole, tem conduzido, financiado pela CAF, e a ideia é que a cidade, até setembro de 2019, tenha seu plano de adaptação e que ele esteja convergente também com a política de mudanças climáticas já estabelecida pela cidade em 2014. Com base no que a cidade já tinha registrado, né, com a Defesa Civil e também com as percepções dos avanços das mudanças climáticas, foram detectados seis ameaças, né, para a cidade. Então, a elevação do nível do mar, inundações, escassez hídrica, ondas de calor e ilhas de calor, a proliferação de doenças vetores, principalmente chikungunya e dengue, e deslizamento e erosão costeiras. Então, isso daí já eram um mapeamento que a cidade tinha feito paulatinamente ao longo das últimas décadas e que, com esses dados, nós conseguimos modelar, com base, né, nos dados obtidos por diversos órgãos, né, de pesquisas, INPE, CEMADEM, IBGE, universidades locais, no caso a Universidade Federal do Pernambuco, para a gente chegar, né, num mapeamento de como cada região, cada bairro poderia ser afetado ao longo do tempo, né? Então, aqui eu trago só alguns mapas para ilustrar esse processo. No caso aqui tem um mapa, né, de Recife, se vocês olharem aí ao lado direito da tela, você vê a cidade de Recife como um todo, dividido pelas áreas administrativas. Então, no caso, são 6 áreas administrativas e os bairros, né? Então, esses pontinhos mais vermelhos, né, mais escuros, são aquelas áreas em que 4 riscos desses que eu apresentei podem interferir com mais de 90% de probabilidade até 2100. Então, aqui nós conseguimos mapear 10 bairros, né, que realmente podem ser os mais afetados dentro dessa estratégia. Se vocês olharem, quase todo o território ali vai ser afetado, né, mas com um ou mais riscos, mas esses são os hotspots, como nós chamamos. Só gostaria de ressaltar também, aqui parece ser um processo muito trabalhoso, muito difícil, muito sofisticado, então nem todas as cidades conseguem ter um mapeamento tão detalhado como esse. Então, para isso também existem outras metodologias, né, que o Pacto tem oferecido, que a cidade consegue já dar um primeiro passo, que é fazer esse mapeamento, né, com base nas ocorrências, né, então com base nos registros da Defesa Civil ou de uma secretaria que cuide dessa parte mesmo de monitoramento de fenômenos meteorológicos, para que a cidade comece a caminhar, né, de uma forma mais consistente, né, e tecnicamente embasada, para que ela avance com mais firmeza, né, nessa parte de vulnerabilidade. No caso de Recife, então, eles têm essa ferramenta, né, oferecida pela Waycarbon. É uma ferramenta paga, é um processo que envolve um dispêndio de recurso um pouco elevado, mas as cidades também não precisam se sentir tão desmotivadas a entrar nessa agenda de vulnerabilidade, porque existem outras formas, outras metodologias que permitem um avanço, né, nessa agenda, sem ter esse grau de sofisticação técnica tão elevado. Em relação aos planos de ação climática, eu queria primeiramente trazer aqui o que são planos de ação. Então, os planos de ação, eles
tem algumas diferenças, então cada cidade também pode estruturar da melhor forma que ela achar necessário. Então, aqui eu trago algumas definições, né? A primeira seria do C40, que já tem também um processo global de elaboração de planos de ação climática até 2020, e que define, né, o plano de ação como documento estratégico ou talvez uma série de documentos. Então, a cidade pode utilizar seus planos setoriais como uma estratégia climática também, e que demonstra como o município pretende desempenhar efetivamente seu compromisso de resposta às mudanças climáticas. E esse plano ele deve definir metas e diretrizes de desenvolvimento que devem ser realizadas a fim de cumprir o que foi estabelecido. Então, isso daí é muito importante para que não seja um plano muito genérico e que realmente não tenha uma clareza, não seja simplesmente uma estratégia generalista, como a gente vê muito por aí. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, já definido em 2010, o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima deve incluir ações, indicadores, metas específicas de redução de emissões e mecanismos para a verificação de seu cumprimento. Então, isso também tem sido uma das diretrizes que a gente tem trabalhado, tendo esse cuidado para que os planos saiam com esses conteúdos. Um outro, eu não coloquei aqui, mas acho que também é importante ressaltar, é o Joint Research Center, né, o JRC, que é um centro de pesquisa que apoia a União Europeia e o próprio Pacto, também já tem uma metodologia estabelecida que contempla esses pontos e avança em alguns outros, como também ter uma estratégia de financiamento para que o plano seja vislumbrado, né, ao longo da implementação dessas ações. Aqui, né, eu gosto bem de deixar bem claro, né, o que é uma meta e o que é uma diretriz, para que as cidades também transfiram isso para os seus planos. Então, a meta, né, ela vai estabelecer um objetivo concreto que se deseja alcançar em um determinado tempo. Então, aqui eu dou um exemplo de como uma redução de 20% das emissões projetadas no ano X do inventário até 2030, até 2020, até 2050, dependendo do horizonte do plano, e uma diretriz seria o caminho no qual o plano deve ser seguido, com instruções e indicações específicas, por exemplo, o aumento da taxa da coleta seletiva dos municípios, ou o aumento da porcentagem de biocombustíveis na frota municipal, o aumento da cobertura vegetal, etc, etc. Aqui, só também para ilustrar, acho que os planos, como também eu disse, não tem uma definição específica, como o caso dos inventários, então existem diversas metodologias que possam ser utilizadas. Então, uma das mais relevantes, eu acredito que seja os Guiding Principles da ONU Habitat, que ele coloca alguns pontos que eu acredito que sejam muito bem específicos e que traduz toda essa gama, né, de elementos propostos em diversos planos que vai fazer com que a cidade tenha um plano de ação muito consistente. Então, esse Guiding Principle ele estabelece que os planos eles devem ser ambiciosos, porém factíveis. Então, a cidade tem que estabelecer metas que ela saiba ou que ela possa cumprir. Ela vai se esforçar, mas ela vai cumprir essas metas. Então, não adianta a cidade colocar uma meta que será carbono neutra em 2050, sendo que ela não tem condições técnicas, financeiras, institucionais e políticas de cumprir com essa meta. Então, que ela não estabeleça um cronograma factível, né, de que ela precisa desenvolver para chegar nesse ponto, né, de ambição. Então, o que a gente também recomenda que as cidades façam é, primeiro, ter o seu inventário, ter a sua análise de vulnerabilidade, para que ela tenha clareza de como ela pode, enfim, interferir na redução dessas emissões. Os objetivos, né, elas têm um ponto de eliminar, né, então no caso assim, elas consigam ter esse caminho intermediário para que ela consiga avançar,
e também, enfim, estabelecer como ela vai chegar nesses patamares. Eu não tenho... ele seja inclusivo, então também a cidade ela tem que tomar conta dos mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, deve também consultar os setores produtivos também para que o plano não interfira no desenvolvimento, né, econômico territorial da cidade, e também que ele seja justo, né? Então, que busque soluções que abordem equitativamente os riscos da mudança climática para todos os cidadãos da cidade. O quarto ponto seria que ele seja completo, integrado, então também olhar esses instrumentos com incidência em todo o território e que abordem. Então, um dos grandes pontos que a gente tenta abordar, né, de uma forma mais efetiva seria conseguir estabelecer dentro dos planejamentos, dos instrumentos urbanísticos, como o plano diretor, a inserção dos componentes de baixo carbono, adaptação e resiliência, e que consiga, né, ter as medidas, identificar medidas integradas de mitigação e adaptação numa mesma forma, como, por exemplo, sistemas de drenagem que vai ajudar a cidade a captar melhor as águas residuais e também que possa, por exemplo, servir, né, de abastecimento ou tratamento de esgoto, diluição de esgoto, para que as emissões advindas desse setor não interfiram tanto nos seus inventários. E principalmente que seja relevante, não? Então apoiar as prioridades de desenvolvimento local. Então aqui a gente destaca o exemplo de Quito, que a ação da mobilidade sustentável vai criar 2.200 empregos temporários e 1.155 em tempo integral. Então, acho que isso daqui ilustra muito bem como também o plano pode servir como uma estratégia de desenvolvimento econômico para uma cidade. Por fim, nós também, dentro desse Guiding Principle da ONU Habitat, verificamos que o plano ele tem que ser aplicável, então propor ações eficazes em termos de custo que possam ser realisticamente implementadas pelos atores envolvidos de acordo com os mandatos, finanças e capacidades locais. Então não adianta uma cidade recorrer a tecnologias muito sofisticadas de geoengenharia ou inovações tecnológicas simplesmente como um fim e não como um meio, né, para se ter uma estratégia aplicável, e também que tenha essa responsabilidade fiscal e financeira para a implementação do plano, se não tiver dentro ainda do escopo financeiro, né, de orçamentário da cidade, que ela se prepare para fazer os avanços necessários, as alianças, então tudo isso prevendo de uma forma transparente dentro do plano de ação. E, por fim, baseado em evidências, que acho que é o mais importante, que é ter essa consistência técnica, né, que somente o inventário e a análise de vulnerabilidade vai permitir. O último ponto seria ter um plano transparente e verificável. E aí é a questão de indicadores que entra. Então, a cidade já utiliza uma série de indicadores para medições de diversas atividades. O que a gente precisa fazer para um plano de ação é verificar quais desses indicadores já podem ser utilizados, se não, como a gente consegue adaptá-los para monitorar os planos, né, de acordo com as necessidades, ou se será necessário criar outros sets de indicadores para que se monitore o plano de ação. Então, aqui a gente coloca o exemplo de Tchouene, uma cidade da África do Sul, que tem alguns, né, uma estratégia de verificação. 4 vezes ao ano, ao informe ao prefeito sobre o progresso de fazendas solares de 20 megawatts, eletricidade movida a biomassa, ônibus para serem abastecidos por gás natural comprimido do Food Energy Center. Então, essas foram medidas que foram estabelecidas como uma estratégia e para atingir a meta que a cidade coloca. Então, esses monitoramentos são informados ao caso do líder local, muitas vezes também reportados à sociedade ou em plataformas de verificação, como é o caso do CDP ou CCR Carbon.
Então, gostaria de agradecer. Também eu ressalto aqui que nos próximos meses o ICLEI vai iniciar uma capacitação sobre planos de ação em parceria com o Pacto Global e deixo aqui o convite. Então, mais uma vez agradeço o convite do Pacto e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. A Rebeca Borges, que vai falar um pouco sobre a plataforma de reporte e o marco comum de reporte. Alô, bom dia. Vocês me escutam? Alô? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rebeca Borges, eu falo aqui de Brasília. Eu trabalho para o Helpdesk do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia para a América Latina e Caribe, em colaboração constante com o Secretariado Regional do Pacto e o Secretariado Global do Pacto. É um prazer estar aqui hoje podendo falar um pouco sobre o marco comum de reporte, que são recomendações muito importantes para todas as cidades engajadas e todas as partes interessadas nesse compromisso com o pacto. Antes de falar disso, que vão ser uns pontos bem importantes, eu quero também me deixar à disposição agora durante o webinário e depois, né, como helpdesk, e com toda a rede de apoio do pacto, né, toda a rede de apoio aos municípios. A ideia é dar o suporte técnico e todo o suporte possível para que as cidades cumpram esse compromisso e consigam implementar ao máximo ações contra as mudanças climáticas. Além disso, eu também ressalto que tudo que eu vou falar e ainda mais informações estão disponíveis no site. Enfim, como o Fábio falou no início da sessão, a ideia é ajudar a cidade a entender qual é o caminho dentro do pacto, né? Em relação ao que o Igor falou, o Igor apresentou tecnicamente as fases, né, as etapas do pacto. E aí eu vou falar como que é feito o reporte, como que as cidades vão relatar, comunicar ao pacto tudo que foi desenvolvido nessas etapas. Então, para uniformizar e para facilitar esse momento de reporte, o pacto desenvolveu esse marco comum de reporte, que é basicamente é um documento com recomendações para as cidades fazerem essa comunicação ao pacto. Isso foi desenvolvido por uma equipe de especialistas multidisciplinares do pacto, de parceiros do pacto a nível global, mas busca atender às necessidades locais, né, das diversas realidades. Então, é um documento que foi adaptado à nossa região, da América Latina e Caribe, e às necessidades dos nossos municípios. Essas recomendações, elas buscam, além de facilitar esse reporte, permitir uma comparação mais correta e fiel dos dados, mostrar os resultados, né, fazer com que eles possam ser comparáveis, monitorar o progresso das cidades, porque a ideia é que, com o passar do tempo, as cidades vão relatando o progresso, e aí a gente pode fazer essa comparação, esse monitoramento do progresso, de uma forma transparente. E também, por conta disso tudo, defender uma melhor governança nas questões de clima e de energia, né? E aí tudo isso também vai culminar num melhor apoio técnico e também financeiro para as cidades envolvidas e engajadas com o pacto. Então, a ideia é facilitar, reforço mais uma vez, não é para a cidade mudar o que está sendo feito, é apenas a forma de comunicar ao pacto, né? Então, como o Igor falou, existem várias metodologias, não importa a metodologia que a cidade está utilizando, isso daqui é uma padronização da forma de enviar os dados para o pacto. Então, ela foi desenvolvida com base em metodologias anteriores, né, do Compacto de Prefeitos e do Pacto de Prefeitos. Então, já traz tudo o que foi aprendido ao longo do tempo em relação a esse reporte. Como diz aí, né, ela é flexível, coerente, compatível e permite essa comparação de dados. Aqui eu apresento um pouco dessas etapas, né, que foram pormenorizadas pelo Igor. São as etapas do pacto, né, o inventário de emissões de gases de efeito estufa, a avaliação de riscos e vulnerabilidades e os planos de ação climática. O plano de acesso à energia, ele está por ser definido ainda pelo pacto,
em avaliação de como vai ser a adaptação para as realidades dos municípios desse plano. Então, como reportar, né? Existem 3 tipos de requisitos que são obrigatórios. Por exemplo, existem alguns tipos no inventário. Por exemplo, se a cidade fez o inventário e vai reportar. Existem alguns tipos de emissões que são tão significativas que elas são obrigatórias. Mas existem outras que são recomendadas e alguns outros que são opcionais. Então, existe o documento, né, no site que vai trazer todos os detalhes desses requisitos. E aí, para descrever cada um, a gente traz esses códigos. O marco comum de reporte padroniza nessas 4 letrinhas, né, que vocês estão vendo, que é para expressar, nos casos que o dado não foi mensurável, né, não conseguiu ser identificado, o que está incluído em outro lugar que não foi estimado ou que é confidencial. Então, isso daqui como é só um momento de introdução, né, para esse marco comum de reporte. A gente não vai entrar e ver cada um do que é dos requisitos, né, do que é obrigatório, opcional, e nem dos códigos, mas está tudo apresentado no site. Aqui eu apresento um pouco dos prazos para reporte das etapas do pacto. Como vocês podem ver, o inventário de emissões de gases de efeito estufa, nós propomos que os municípios signatários, né, comprometidos com o pacto, reportem no prazo de até 2 anos da assinatura da Carta Compromisso com o Pacto, né, do comprometimento com essa aliança global. Também a avaliação de riscos e vulnerabilidades tem o mesmo prazo. Eles podem ser desenvolvidos em conjunto, né, e reportados até o ano 2. E aí, em paralelo, também existe o estabelecimento das metas. E aí, a terceira etapa, né, para o reporte é o reporte do Plano de Ação Climática, que aí já é um prazo de 3 anos, a partir do ano inicial, que a gente considera o ano de assinatura da Carta Compromisso. O plano de ação climática, ele deve incluir metas de adaptação e de mitigação. Já o plano de acesso à energia, como eu disse anteriormente, ele ainda está a ser definido, né? A gente espera que em breve a gente divulgue mais informações sobre ele, então fiquem atentos ao nosso site. E o pacto ele busca não só orientar, né, os municípios nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo de análise, de estudo da realidade municipal e de determinação de metas e implementação do plano de ação, mas acompanhar, monitorar o progresso depois desse primeiro ciclo. Então, a cada 2 anos, depois do reporte do plano de ação climática, a ideia é que os municípios reportem, nos falem como está sendo a implementação desse plano de ação, o que deu certo, o que deu errado, quais são os desafios, e com base nessas respostas, nesses feedbacks, o pacto ele vai conseguir se adaptar e prover o melhor apoio técnico e também financeiro, né, em casos que isso seja possível, para os municípios. Então, ao final, né, do reporte, tanto das etapas, esses dados vão ficar disponíveis no site. Então, é um reconhecimento do que está sendo feito no município, é um modo de monitoramento da população, de todos os interessados, e mostra a ambição e a implementação de tudo que está sendo feito a nível local. Então, é uma forma, fica como registro, né? Enfim. Bom, deixo aqui, porque nesse momento o intuito é mostrar o caminho, como o Fábio disse, e vamos ter um webinário próximo especificamente sobre esse processo de reporte, né? E eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao marco comum de reporte, a essas padronizações, seja por aqui, seja por e-mail, telefone. E agradeço a oportunidade, fico disponível para perguntas. Muito obrigado, Rebeca, pela apresentação.
E agora, antes da gente seguir para a apresentação do estudo de caso de Niterói com o subsecretário Rogério Gama, gostaria de compartilhar minha tela para mostrar para vocês, complementando a apresentação da Rebeca, mostrar para vocês onde vocês podem encontrar o documento do Marco Comum de Reporte. Só um momento. Bom, esse é o nosso site, né? Pacto de Alcaldes, la.eu. Todo o nosso conteúdo que a gente coloca no site está disponível tanto em português como em espanhol. E se vocês forem aqui na seção de recursos, aqui a gente tem uma série de recursos, né, documentos. E aqui em publicações e ferramentas, vocês vão encontrar esse documento que a Rebeca mencionou, que é o Marco Comum de Reporte. Ele está aqui em português. Para acessar a versão em espanhol, é só clicar aqui em espanhol. E além do português e espanhol, também temos em inglês. E também tem uma série de outros documentos do Joint Research Center da União Europeia. Enfim, todos são documentos bem interessantes. Acho que vale bastante a pena dar uma conferida aí, se vocês tiverem a oportunidade. Agora, então, gostaria de chamar aqui para a nossa sessão o subsecretário Rogério Gama, que vai Olá, apresentar bom dia a o todos. estudo de casos de Niterói, no Rio de Eu estou Janeiro. aqui com. Rogério, por Opa, favor. deixa eu ligar minha webcam. Olá, bom dia a todos. Rogério. Não consegue me escutar? Alô? A gente não consegue escutar, Rogério. Talvez. Bom dia a todos. Estou eu e o Vitor, que é técnico aqui da Secretaria de Planejamento, e fazemos parte do G-Clima, que é o Grupo Executivo de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas de Niterói. Só para contextualizar, estamos no Rio de Janeiro, na área costeira, que sofre bastante influências das mudanças climáticas. A gente tem eventos bem, bem característicos dessa região. 2010 foi o evento mais drástico que aconteceu na cidade, que foi esse evento do Pumba, enfim, que uma grande repercussão nacional. E desde então o município veio olhando tendo um outro olhar sobre os eventos climáticos e como o município está vulnerável a essa ação das mudanças climáticas. Né? Nós somos um município médio aí, de quase 500 mil habitantes, uma área relativamente também pequena, com características de montanhosa, enfim, e de ocupação de encosta, o que expõe a gente mais ao risco. Né? E aí, desde 2016, a gente veio conversando com o Clay para aderir ao pacto. Né? E aí, em 2016, assinou o marco desse decreto e que tem os três princípios básicos aí, né? O GCLIMA, que é executar estudos, procurações e conscientizar e mobilizar não só a população, mas também a máquina pública essa preocupação. Então, o GCLIMA aí Só um minuto, Rogério. Desculpe interromper. É que de repente o áudio ficou bem baixo. Se puder ou falar mais próximo do microfone ou aumentar o volume do microfone. Tá bem. Pode ser? Desculpa, viu?
Nada. Melhorou? Sim, agora tá bom. Agora tá perfeito. Então, o G-Clima é composto por todas as secretarias que podem contribuir nesse processo de discussão de mudanças climáticas e, e ajuda na estruturação para coletar os dados, para fazer os reportes e estudos necessários para as ações que a gente tem planejado aqui. Um exemplo bem prático, em 2016 também nós iniciamos a revisão do plano diretor urbanístico e dentro da discussão do plano diretor já foi incorporada um capítulo de mudanças climáticas. Isso foi validado dentro da lei, então a gente já tem um marco de diretrizes, de diretrizes gerais para que as políticas setoriais sigam princípios de mudança climática. E já no plano, uma dessas diretrizes é que o município provém um plano de ação com metas e indicadores a serem seguidos. Então, isso já é um exemplo bem prático e que já é um efeito dessa estrutura organizacional proposta lá em 2016. A gente também aciona atores locais que têm influência nos dados que a gente precisa para fazer os reportes, para fazer os estudos. Então, todas as concessionárias de gás, energia, limpeza, a empresa pública e Águas de Niterói, que é o sistema de saneamento, também estão envolvidas nesse processo junto ao objetivo. No reporte que a gente fez em 2017, com os dados de 2016, a gente usou as ferramentas que o Replay, a gente teve acesso pelo Replay, e a PF foi a nossa base, foi muito importante na estruturação do nosso reporte. Recomendo essa aproximação com o Replay, essa interlocução é super importante para que a gente aqui que está na ponta entenda como é que funciona esse processo de reporte e colete os dados da melhor forma possível. Se tem uma visão bem feita do que significa, do que está sendo produzido, qual o seu município para a alteração. Óbvio que a gente enfrenta algumas dificuldades dentro desse processo, né? Mesmo a gente tendo uma estrutura organizacional bem feita, um apoio do prefeito, etc., ainda uma população declarada, mas vocês estão bem. Tá um pouco baixo o áudio, Rogério. Talvez, não sei se é a distância. Para conseguir aumentar o volume, tem uma seta ao lado do ícone do microfone. Você clicar ali, tem a opção ajuste de volume do microfone. Melhorou? Agora tá bem alto. Ótimo. Tá, beleza. Tá um Então, pouco alto mesmo demais dentro agora, desculpa. Desculpa. Imagina, se diminuir só um pouquinho fica perfeito. Tá Perfeito. melhor? Tá bem. Essas dificuldades, a mobilização dos técnicos ainda e de entender é, é, as questões que estão envolvidas, né,
de apoio à investigação sobre mudanças climáticas no dia a dia dos técnicos da prefeitura. Tá? A gente enfrentou essa dificuldade no primeiro reporte, mas esse ano, enfim, com o apoio da CEPLAG e uma estruturação melhor e a conscientização lá do primeiro reporte, isso já funcionou um pouquinho melhor esse ano. A gente as pessoas já sabiam do que estava sendo falado, qual era o papel dele dentro desse processo, e já está vendo alguns resultados dentro da política pública que a gente tem feito aqui. Então, essa dificuldade ela é encontrada no primeiro momento, mas a partir do momento que você coloca na rotina e organiza a forma de coleta e de comunicação com os gestores públicos, isso vai entrando na cabeça e vai melhorando isso a cada dia. Porque também não são conceitos habituais do gestor público. Então, quando eu vou falar de emissões, que não são coisas visíveis no dia a dia do processo de trabalho dele, acaba tendo alguma resistência, mas isso é trabalhado, tem que ser trabalhado numa comunicação, numa forma de comunicação direta com quem está na ponta do trabalho. Outra coisa é também alguns dados que ou não estão organizados, ou eles não são coletados de alguma forma. Então, eu tenho passado desde 2013 por um processo de estruturação de uma base única de informações. Então, a gente tem um sistema que chama CIGEL, a API toda, que reuniu todas as informações espaciais e não espaciais atreladas ao território. Então, isso é uma ferramenta que facilita muito e que o gestor já está acostumado, ele já usa no dia a dia dele, então acaba sendo importante. E também na interlocução com concessionárias de energia, enfim, a gente acaba, como não tem uma base única, tem que adaptar a metodologia de diálogo com as concessionárias. Bom, e aí o que o nosso inventário, o primeiro inventário mostrou foi que a nossa principal fonte de emissão vem do transporte, principalmente pela quantidade de carros que a gente tem circulando dentro da cidade. Esse dado traz uma questão importante para a gente dentro da política pública, isso está desenvolvendo hoje o plano de mobilidade, e a nossa meta estratégica para o plano de mobilidade é a redução do número de viagens por carro dentro do município. Vocês têm uma ideia, 60% das viagens geradas internamente dentro do município de Niterói são 60% dessas viagens de carro em menos de 5 quilômetros, ou seja, são viagens que poderiam ser substituídas por bicicleta,
Rogério, desculpa mais uma vez interromper. O áudio ele foi ficando cada vez mais baixo, agora no final a gente não estava conseguindo escutar. Parece que tá abafado, talvez, o microfone, não sei. Se deixar o volume no máximo, a gente diminui aqui no. Melhorou? Isso. Agora tá dando pra escutar certinho. Tá bem. Então, é só mostrando esse outro ponto importante de se fazer o inventário. Aqui só o resultado aqui na forma de gráfico. E agora, o que esse ano o G-Clima está coordenando, né? Primeiro, a gente vai atualizar o report. Então, a gente já respondeu a primeira fase, a gente já encaminhou a primeira minuta do report. Mas a gente precisa dar um passo mais ambicioso, que é elaborar o mapa de vulnerabilidades, para que esse mapa de vulnerabilidades seja base para o plano de ação, que é meta do plano diretor, que está lá na política ambiental do plano diretor. Então, a gente está se preparando para isso. A Secretaria de Meio Ambiente está coordenando esse processo junto à CEPLAG e junto ao GECLIMA. A gente também já está aí, já trocou com o Recife para entender como é que foi o processo deles. Que a gente tem várias ações que estão isoladas, por exemplo, do ponto de vista da vulnerabilidade. A Defesa Civil tem uma metodologia de avaliação de vulnerabilidade, o meio ambiente tem uma visão de vulnerabilidade, o urbanismo tem uma visão de vulnerabilidade, e a gente não congrega essa informação num mapa único e em indicadores sintéticos que possam direcionar o pacto aí. Então, a gente está nesse passo para, acho que esse ano sai como referência para a gente fazer esse mapa de vulnerabilidades e aí sim fechar o plano de ação e mitigação, que vai ser super importante para as próximas gestões. Detalhe também importante como isso também reflete na política pública do município. Esse mapa de vulnerabilidade, a gente, o urbanismo, os desdobramentos do vetor, é a lei de uso e ocupação do solo, ou seja, como é que a cidade, onde a cidade vai crescer, como ela vai crescer. Então, o mapa de vulnerabilidade vai ser uma base muito importante para mostrar para a cidade que espaços devem ser permaneçam protegidos. A gente tem o privilégio de ter um município com quase 50% de área verde, sendo que desses 50%, quase 75% são áreas protegidas, ou seja, são parques, a gente tem duas lagoas, enfim. Então, a gente tem um ativo ambiental muito importante para a cidade que precisa ser protegido. E a discussão com o urbanismo é muito importante. Então, o mapa de vulnerabilidade, além de dar base para a ação nos próximos anos, ele vai servir de base para a elaboração de solos, de urbanismo. Então, assim, mais uma vez, enfatizando que essas ferramentas não são apenas de comunicação, e sim de ativação do campo mais efetivo em todos os níveis. E aí, vocês verem mais exemplos
Rogério, desculpa mais uma vez. O áudio ficou inaudível de novo. Ele começa bom, quando você faz o ajuste aí, depois ele vai diminuindo até ficar silêncio completo. A gente não tá escutando. Vocês não estão Agora sim. escutando? Agora tá. Agora liberou o áudio. É, não sei o que vocês ouviram. É, Bom, tipo, até onde vocês ouviram. eu acho que tava, se não me engano, elaborar um plano de mitigação, no segundo ponto. Caramba. Então. É, Qualquer coisa, não, eu só se tava. tiver problema de áudio de novo, Oi, eu vou mandar mensagem no privado aqui no chat, beleza? Pra não ficar interrompendo vocês. tá bem, Desculpa mais uma vez. tá bem. Não, não, tá tranquilo. Não, eu só estava reforçando, estava terminando aqui, falando dos projetos que estão em estudo e que estão acontecendo. Estudo não, em implementação, né? A bicicleta compartilhada, mais de 25, são 25 bairros que serão atendidos, um sistema de mais de 1.600 bicicletas dentro do município. Enfim, então a bicicleta aqui em Niterói é um ativo importante e uma ação de mitigação. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, junto com o Rogério, que acho que é importante. Niterói, de tudo isso que foi falado aqui hoje, todo o processo, todas as etapas, né, de você primeiro fazer uma quantificação, depois você faz uma análise de vulnerabilidades através do plano de mitigação e adaptação, e depois você elabora um plano de ação. Acho que é um pouco de ilusão achar que todas essas coisas vão acontecer de maneira sequencial e perfeita do jeito que a gente tem planejado. Muitas vezes essas coisas acabam acontecendo de maneira em paralelo, né? E o município, pela vivência das pessoas e dos servidores que estão aqui, eles já sabem muitas vezes quais são essas vulnerabilidades. Então, acho que não é necessário você esperar um plano de mitigação, um plano de adaptação, ou até depois ficarem prontos para vocês pra começarem algumas medidas. Então, aqui no município de Niterói, claramente o Rogério falou que mais de 60% das viagens de carro são menos de 5 quilômetros. Então, claramente, isso é algo que pode ser atacado e precisa de um plano ficar pronto para a gente começar a atacar esse problema. A gente em Niterói, com um terreno muito acidentado, a gente sabe que tem um grande risco de deslizamento, de casas, enfim. Então, obviamente, a gente tem que atacar esse problema também e não precisa que o plano de ação fique pronto para isso. É óbvio que quando ele for elaborado no futuro, a gente já vai contemplar essas ações que estão sendo feitas. Acho que eu só queria dar um norte em relação a isso, porque muitas vezes a gente acha que tudo tem que Acho que o plano também ele serve para evitar descontinuidade do trabalho, né? Então, quando você registra essas ações que já acontecem dentro de um plano, você está dizendo que os próximos governos, então, essa é a política de Estado, para os próximos governos atuarem e que os projetos que estão direcionados à mudança climática são esses estabelecidos e que em cima disso é que tem que os governos devem trabalhar. Acho que é uma carta de intenção sendo colocada com Estado. Acho que o plano tem essa função também e que vai congregar todas as ações já em andamento ou em estudo que possam ser desenvolvidas. Que às vezes o tempo de desenvolvimento de um projeto ele perpassa de um governo, de um governo, né, que é 4 ou são 8
Muito obrigado, Rogério, pela apresentação. Peço desculpas aí pelas seguidas interrupções, que teve alguns momentos que realmente a gente não conseguiu escutar o que estava sendo dito. E, inclusive, experiência incrível de Niterói. A gente gostaria de propor, de conversar depois com mais calma, fazer uma entrevista para cobrir esses pontos que a gente não conseguiu escutar durante a apresentação, para a gente publicar depois no nosso site, inclusive, que, assim, o caso de vocês é muito interessante, e a gente gostaria de dar a maior visibilidade possível para isso, né? Maravilha, Legal. depois a gente conversa, então. Bom, a gente está chegando aqui na última etapa, né, da nossa sessão. Aqui só algumas observações. Nessa caixa abaixo do vídeo nós temos as apresentações de arquivos, né? Então tem as três apresentações que foram utilizadas durante a sessão e mais o marco comum de reporte, né? O documento extra aí. Você pode encontrar tanto no nosso site como baixar direto aqui. E aqui algumas informações. Enfim, se ficou alguma dúvida, alguma questão, você pode estar enviando direto para esse e-mail que está aqui, o iuc-webinars@iuc-la.eu com o assunto Yukilac Webinars, GCOM. Esse aqui é o Helpdesk do Pacto, né, que é onde a gente vai tá dando todas as orientações, todo o suporte necessário para as prefeituras e municípios que têm desejo de aderir ao Pacto, mas ainda restam algumas dúvidas, então pode entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. As próximas sessões, o nosso próximo tema é sobre o processo de reporte do pacto, como a Rebeca disse na apresentação dela. A partir de agora a gente vai começar a entrar em detalhes um pouco maiores sobre cada etapa e sobre cada aspecto do pacto, né? Esse caminho que o município percorre para estar em conformidade com o pacto. Então, dia 11 de julho a gente vai ter a sessão em espanhol sobre o processo de reporte. Embaixo tem um link para as inscrições, para vocês receberem as informações, as instruções, também o link de acesso para as salas que estão sendo realizadas os seminários online. E dia 18 de julho a gente vai ter, sobre o mesmo tema, o webinário em português, sobre o processo de reporte. Aqui seguindo tem nossos sites, que ainda não teve oportunidade de conferir. Dá uma olhada lá, tem bastante coisa interessante, muita notícia, bastante documento. E nossas redes sociais, Facebook, Twitter do Pacto e também do IUCLAC. E lembrando que esse webinar está sendo gravado, a gravação vai ser disponibilizada no nosso YouTube, que eu não coloquei aqui, que é o Helpdesk Yukilac. Então só seguir pelo link aí ou digitar lá no Google também que você encontra a gente. Bom, eu acho que, como a gente está na sessão de perguntas e respostas, eu acho que teve uma pergunta só que foi feita durante as apresentações, foi da Juliana, que ela perguntou qual seria o melhor momento para começar a reportar ao pacto. E, bom, seguindo a ordem das apresentações, então, gostaria de chamar a Rebeca para comentar essa questão. Obrigada, Fábio. Olá, Juliana, tudo bem? Quando começar a reportar, né? Bom, as cidades que estão comprometidas com o pacto, elas vão passar pelas etapas, né? Então, assim que tão logo elas terminem as etapas, elas podem reportar. Dentro daqueles prazos que eu apresentei naquela tabelinha, vou até tentar colocar a tabelinha para mostrar novamente, enfim. Então, assim, a cidade concluiu o inventário de emissões de gases de efeito estufa, então ela já pode reportar a partir desse momento. Lembrando que ela tem até 2 anos a partir do comprometimento com o pacto para fazer isso. Obrigada, Fábio. E aí, a avaliação de riscos e vulnerabilidades também. Assim que ela conclua esse estudo, ela pode iniciar o reporte. Lembrando também, dentro desses 2 anos, né? E o plano de ação climática dentro de 3 anos, mas assim que também conclua esse documento. Tem mais alguma pergunta, Juliana ou Fábio, ou mais alguém dos participantes? Obrigado, Rebeca. Acredito que essa tenha sido a única pergunta. E, Rogério Gama, o senhor
Gostaria de acrescentar mais alguma coisa à pergunta? Ok. Só um segundo. Eu gostaria. É, eu tem que, acho que tem que começar. A nossa experiência é isso. E eu acho que é importante também vocês também criarem uma estrutura organizacional que seja de 3 pessoas, 2 pessoas que queiram comprar essa ideia e começar a mobilizar dentro da prefeitura. Acho importante começar. Acho que não tem que esperar. Vocês têm que entender o que é o processo e começar a trabalhar e convencer principalmente os gestores, secretários e, se possível, o prefeito encampar essa ideia. O pessoal de Recife sempre dá essa motivação e aqui o nosso prefeito também faz a mesma coisa. Eu tive um momento que ele entendeu a importância disso no mundo, né? Ele passou a ter isso no discurso diário dele, no discurso político dele. Então, acho que é importante essa sensibilização do gestor. Excelente, Rogério. Muito obrigado. Bom, aproveitar para divulgar aqui que o ICLEI está oferecendo uma capacitação sobre os inventários, né? Vou compartilhar com vocês uma matéria que vocês podem conferir os detalhes dessa capacitação. Ela é online também, voltada para as prefeituras, né? Então, compartilhando aqui no chat, tá o link, né? Detalhes, um pouco mais de detalhes sobre a própria sessão série de webinários sobre o Pacto Global do UCLAC, e também sobre essa capacitação do ICLEI. O Igor Albuquerque ele teve que se ausentar um pouco mais cedo, então infelizmente ele não vai poder responder ao vivo essa pergunta. Mas se tiver alguma pergunta direcionada para ele, a gente pode contatar ele e ele responde também. Bom, eu acho que, como não tem mais perguntas, a gente está chegando já ao final dessa sessão. Gostaria de agradecer novamente, mais uma vez, todos os participantes, nossos convidados, o Igor Albuquerque, a Rebeca Borges e o Rogério Gama. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi tem sido uma ótima sessão. E só lembrando que a gente vai disponibilizar o vídeo, a gravação dessa sessão no YouTube e vai enviar também para os e-mails registrados, né? Bom, então encerrando a sessão, eu deixo meu muito obrigado a todos que participaram e até a próxima sessão. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.